E lá vamos nós. Ó, eu não vou ter muito tempo pra falar agora, então eu quero contar um outro testemunho. Quando eu fiz esse primeiro vídeo sobre os anjos e Deus, você lembra que eu comecei a falar sobre esses quatro seres viventes? Lembra que eu falei que eu achava que era a humanidade ligada em Deus? Tipo assim, ele dava a entender assim que eram as pessoas que estavam do lado de Cristo. Você veja bem como é que assim tem que meditar muito porque a gente pode entender errado. Ele também trabalha a favor disso, mas vocês não têm ideia do que aconteceu, irmãos. Já fazia bom tempo que eu tava meditando nisso e fiquei o tempo todo assim tentando entender porque sabe quando Deus te fala muito com vocês com uma passagem e Deus estava falando, Grace, vai, falta só um pouquinho, sabe? Mas se Deus não revela, não tem como você entender. É muito difícil. E aconteceu uma coisa extraordinária. Eu estava dormindo e de repente, assim, eu não me lembro que horas que era, mas era na madrugada. Eu lembro Deus me mostrou, assim, o nada. Tem como você imaginar o nada? Não, né? Então imagine tipo uma parede marrom. E eu só ouvi assim, ó. Eu ouvi que falou comigo enquanto eu dormia. Os quatro seres viventes são os espíritos daqueles que vão crer na estátua. E em seguida ele me mostrou um fundo todo preto com uma roda de carro, uma roda toda em chama. E acordei. Meu, imagina só, né? Aí eu fui estudar sobre isso aí. Aí eu comecei a entender um pouquinho sobre os quatro seres viventes, as quatro rodas, as figuras dos rostos, o fogo que tá. Daniel 7 fala que o trono de Deus tem roda de fogo. Você veja bem, nem tinha visto isso, gente. Meu Deus, tá louco. Eu não vou. Eu quero só deixar registrado porque eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero terminar esse estudo e ver o que Deus tem para falar para depois revelar. Então, os quatro seres viventes, pelo que eu pude entender, eles tipificam um cenário de guerra, tá? Um cenário de guerra, um sinal de juízo de Deus, um sinal do agir sobrenatural de Deus, da força de Deus e dos querubins agindo a favor de Deus, tá? E eles vão fazer os dois lados para Deus, tá? Então, pelo que eu pude entender, é isso, só para deixar registrado. Você veja como é que Deus é maravilhoso, né? Então, agora eu tô estudando para aprofundar isso. Eu quero falar ali em João 3,8. Deixa eu ler só uma coisa antes. Romanos 8. Lembra que eu falei antes, nesse vídeo 2 ali, sobre a gente tem que estar no corpo de Cristo, né? Pra gente poder receber de Cristo, né? A gente foi sepultado junto no batismo de Cristo, então a nossa carne tem que morrer e nosso espírito vivificar. Agora em Romanos 8:1 tá escrito assim, ó: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ali, o que tá falando isso daqui? É aquilo que eu te falei. Você não vai pegar e vai derramar sangue de um cordeirinho. Jesus fez isso por mim e por você, né? Agora, ali em Romanos 6:22, ó. 6:23, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e Senhor, tá? Aí também eu quero ler aqui em Romanos 8 de novo, ó. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma a carne, isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante do pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, por isso que eu falo, a nossa carne domina o pecado, mas no nosso corpo vive o Espírito de Deus, que ele é Espírito vivificante. É como se a carne nascesse de Adão e o Espírito de Jesus. Para poder entender melhor, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas o Espírito.
Porque os que inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que inclinam para o espírito, as coisas do espírito. Só você perceber se uma pessoa espiritual é espiritual, você analisar como que ela fala, como que ela procede, numa atitude, como que ela reage. Vai lá em Gálatas 5 e olha os dois lados. Eu falei bastante sobre filhos de Deus e filhos do diabo no vídeo que eu fiz. Ó, porque tá falando assim, ó, no 8, Romanos 8:8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Daí no 9, porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, tá vendo como que você vai vencer essa batalha? Pelo Espírito de Deus, com jejum, com oração, com leitura da palavra, praticando a palavra de Deus, porque Romanos 2,13 diz: os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam é que serão justificados. Não adianta nada ir na igreja, não adianta nada falar de Deus, não adianta nada fazer boas obras se você não está alicerçado na rocha. Se você não está se alimentando das palavras dele, se você não está frutificando o fruto que é do Espírito, porque a nossa carne é pecaminosa. Quer ver? Ali em João 2,23, olha isso daqui, gente. Palavras do nosso Mestre Jesus. Ó, João 2,23. Ó. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que é a natureza humana? É pecaminosa. Tá vendo? Por isso que Abraão fala assim, Paulo fala em Romanos 4 que Abraão recebeu o selo da justiça pela fé ainda na incircuncisão, antes da lei, antes de tudo, para que ele abrangesse uma aliança bem maior que a segunda aliança, né? Para todos, não só os que estavam na lei, que eram os judeus, mas todos os que teriam a fé que teve Abraão, né? Pai da fé, que é pai de todos nós, né? Que estamos na fé da palavra. Outra coisa que eu quero ler ali, ó, é João 3,8, ó. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo nascido do Espírito. Você ouve a voz do Espírito, você não sabe de onde que ele veio, você não sabe para onde ele vai, você não tá vendo aonde ele tá, mas você obedece aquela voz. Como que você vai saber se é a voz de Deus? Tem que ter base bíblica. O Espírito de Deus nunca vai falar conforme ele deixou escrito. Irmãos, João 16,13 está escrito que o Espírito Santo, ele vos anunciará o que há de vir, né? Ele ouve, quer ver? Vamos ler ali bem certinho, quer ver, ó? João 16,13, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará e há de receber o que é meu, e eu vou-lo anunciar. Então, o Espírito de Deus, ele glorifica sempre o nome de Jesus, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre com a nossa mente voltada para a palavra de Deus. Quer ver? Ali em Provérbios 8,34, Provérbios, minha Bíblia tá cheia de papel, é ruim de achar. 8,34 tá falando assim, ó. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim e violenta a própria alma, todos me aborrecem, todos que me aborrecem amam a morte. Gente, tá escrito assim, ó, João 3,36, aquele que crê no Filho do Homem tem a vida, mas aquele que não crê não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então não é só crer, também é aquele que peca. Não, a gente acabou de ler que aquele que peca não está
pecando contra aquele que deu a lei, então você peca contra Deus, ele deu a lei. Então ele aborrece a própria alma. Deus mesmo falou nos profetas para Jerusalém, de ti vem, né, a tua ferida, mas só de mim vem a tua cura. Jerusalém, quer ver, ó, em Êxodo 15, 26, Deus avisou tanto para eles, olha, permaneçam na minha lei para que tudo corra bem, mas eles não quiseram, né? Quer ver, ó? Êxodo 15, 26, é o cântico de Moisés. Esse cântico, gente, isso aí da revelação do início ao fim. Inclusive, no final, ele fala muita coisa, assim, sobre a vinda de Cristo, né? Mas vamos ali no Êxodo 15, 26, ó. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos meus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Tá vendo? E o que eles fizeram? Eles desobedeceram. Daí a gente fica falando só deles, mas a gente não faz isso. Por quê? Por causa da nossa carne. A nossa carne quer as coisas boas da vida, né? Os prazeres desse mundo, né? Mas a carne e o mundo, ela é inimiga de Deus. Lá em Tiago 4,4, Tiago tá falando assim, ó. Infiéis, não compreendei que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, aquele que se diz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Então, a gente precisa matar a nossa carne, a nossa estrutura, a nossa natureza pecaminosa, para que a gente esteja em Deus. Lá em Isaías 40 também eu quero falar uma coisa que bem, tá ligada à vinda de Jesus. É uma coisa que você lê, passa desapercebido e você, assim, acaba não dando tanta importância para a revelação que é aqui nessa palavra. Quer ver, ó, uma noite Deus falou comigo, mentira, não foi de noite, foi uma tarde. Tarde não, foi de meio-dia. Eu vim aqui no meu quarto, eu fiz minhas orações, daí eu gosto de estar meditando nos versículos e acabei pegando no sono. E eu ouvi assim, ó, uma voz assim: mesmo na justiça dos justos, a minha palavra permanece. E quando eu acordei no susto. Depois disso, o Espírito me revelou o seguinte: não adianta a pessoa fazer obras boas perante os olhos do mundo, porque a minha palavra sempre vai permanecer, ou seja, ela vai morrer, o outro vai morrer, vem outra geração, morre também, e a minha palavra ela vai se cumprir. Por exemplo, uma pessoa, vamos pegar Chico Xavier, ele olhando assim, você olha para ele era um homem bom, um homem justo diante dos nossos olhos, mas perante a palavra de Deus, ele era assim, abominação, porque ele escrevia a partir da voz que ele ouvia de um demônio. Quantas pessoas estão tropeçando por causa dele? Ele está levando muita pessoa à morte eterna. E só que assim, Deus tenta mostrar a verdade, mas as pessoas não querem ouvir, não tem como elas vir a Deus. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó? Isaías 40 tá falando, o Senhor vem. Tá falando assim, ó, no versículo 6, uma voz clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda sua glória como flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a árvore, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Irmãos, lá em Isaías, também 66, 2, tá falando o seguinte: porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Era isso que eu queria falar. Tudo vai passar, a palavra de Deus vai permanecer. Olhem sempre para Jesus, os ensinamentos dele, vivam pelo Espírito, que a carne e os demônios não terão poder sobre vocês. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Assisto bastante pregação sobre batalha espiritual, mas procurem respaldo bíblico, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus.